Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, parada da educação. Lajeado determina a suspensão de aulas na rede municipal a partir de segunda-feira. Você confere também matéria sobre a procura da população por álcool em gel em farmácias e supermercados da região. E ainda tem entrevista ao vivo com o médico infectologista Dr. Guilherme Domingues. Essas e mais notícias você confere a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. Assim como você já acompanhou ontem, o Jornal da Univates vai ser pelos próximos dias focado em trazer informações sobre o novo coronavírus para você de casa. Vamos te informar os dados atualizados da doença aqui na região e mostrar como ela vem impactando quem mora, trabalha e estuda por aqui. Nossa missão como universidade comunitária é ser um canal de comunicação, prezando sempre pela checagem dos fatos. E diariamente o grupo de contingenciamento e acompanhamento do coronavírus Lajeado se reúne para debater o tema da doença e tomar decisões. O grupo é composto por representantes da Prefeitura de Lajeado, 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, Hospital Bruno Born, UPA, Unimed, Univates e Defesa Civil. E para começar essa edição do Jornal da Univates, te mostramos o vídeo enviado no dia de hoje pelo Poder Executivo de Lajeado. Através desse contato diário da TV Univates com a Prefeitura do município e da divulgação desse material, queremos te manter atualizado das decisões tomadas nestas reuniões que afetam toda a comunidade lajadense. Por isso, agora você confere o pronunciamento do prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Nós tivemos um pequeno problema técnico e vamos mostrar em seguida o pronunciamento do prefeito Marcelo Calmo. E nesse pronunciamento ele informou que uma das decisões tomadas na reunião de hoje do grupo de contingenciamento e acompanhamento foi a suspensão das aulas na rede municipal de educação a partir de segunda-feira, de semana que vem. Por isso agora você confere uma matéria completa com mais informações sobre esta medida tomada pelo Poder Executivo. A partir de segunda-feira, aulas suspensas na rede municipal. Decisão tomada em reunião na manhã desta quarta-feira. Medida que segue orientações de órgãos da saúde, além de proteger crianças, familiares e toda a comunidade. Fomos, então, levando até onde foi possível estarmos com as escolas abertas. Porque nós temos duas situações, As famílias que querem, então, o fechamento e as famílias que não podem que a escola seja fechada. Mas chegou um ponto, e a gente sabe pelas informações que nós temos, as crianças são suscetíveis a esse vírus, E elas podem levar com maior facilidade para as pessoas e principalmente os idosos, Portões fechados, nas escolas não haverá atendimento. Que chegamos a essa conclusão, que a partir de segunda-feira, então, as nossas escolas estarão totalmente fechadas, Somente permanecendo no local a vigilância. Então, todos os professores estão liberados, assim como os funcionários, para esse isolamento. E é isso que a gente vem solicitar às famílias e aos professores, aos profissionais da educação, principalmente, neste momento. Que esse isolamento, ele é importantíssimo. Se nós queremos que esse vírus não se propague, é neste momento que a gente precisa estar ciente que o quanto mais isolado nós estivermos,
menor será essa curvatura. Nessa semana, a frequência não é mais obrigatória. Quem já puder deve deixar crianças em casa. Mas a gente também se preocupa com as pessoas que precisam da escola, né? Por isso, a nossa tendência é deixar um pouquinho mais, então levar toda essa semana, né? Porque os profissionais da saúde, a gente se preocupa bastante com eles, que nós vamos precisar muito deles. Mas eu tenho certeza que nesses próximos 4 dias, que serão quinta, sexta, sábado e domingo, as famílias irão conseguir se organizar. Então é um tempo bastante importante para as famílias poderem se organizar para onde deixar e como deixar os seus filhos e na maior segurança possível. 2 semanas a menos de aula no ano letivo, medida necessária diante da pandemia. Nós iniciamos na educação infantil e nós temos crianças de 4 meses, então até 5 anos, que é da educação infantil. Essas fica um pouco difícil da gente mandar algum tipo de trabalho para casa, mas com certeza os pais têm outras atividades também que possam desenvolver com eles. A gente fica preocupado sim porque o ano recém iniciou, né? Mas a questão, ela não tem como nós não acompanharmos esse momento, né? No ensino fundamental, anos iniciais, primeiro e segundo ano, também fica um pouco difícil, mas a partir do 3º ano até o 9º ano, a gente sabe que existe essa possibilidade. Então, na reunião de segunda-feira à tarde, que nós tivemos com os diretores, foi feita a solicitação para que eles solicitassem aos seus professores que já fossem elaboradas algumas atividades curriculares que a gente possa, então, mandar, enviar para esses alunos. A Secretaria da Educação também lembra a importância da comunidade buscar informações apenas em fontes oficiais. A Prefeitura de Lajeado vem divulgando informes diários no site do município e também nas redes sociais do Poder Executivo. Por isso, buscar informações em fontes seguras, evitando assim a propagação de fake news. E agora sim, então, você confere o pronunciamento, a mensagem do prefeito Marcelo Calmo sobre um resumo da reunião que aconteceu na manhã de hoje. Olá pessoal, quarta-feira, 18 de março, estamos aqui para apresentar o relatório diário de como anda a análise do coronavírus em Lajeado e na região. São 7 casos que foram analisados, 4 já foram descartados e 3 ainda estamos aguardando o resultado. Então, até o presente momento, não há nenhum caso diagnosticado em Lajeado e também não é nenhum caso diagnosticado na região. Mas é importante, seguindo orientações do Estado e do Comitê de Contingenciamento e Análise do Coronavírus em Lajeado, da gente tomar algumas medidas mais rígidas. E a principal delas é, então, a suspensão das aulas do ensino fundamental e da educação infantil a partir da próxima segunda. Nesses dias, quarta, quinta e sexta-feira, as faltas das crianças serão abonadas e a partir então de segunda, as aulas serão suspensas por 14 dias. É um momento difícil, é um momento que nenhum de nós viveu até hoje, mas temos certeza de que com o apoio de cada um de vocês, de todos nós, a gente vai superar toda essa crise, todo esse problema do coronavírus de uma maneira o mais rápido possível. E tem mais notícias sobre saúde aqui em Lajeado. Chegaram hoje, no final da tarde, os primeiros 2 respiradores mecânicos adquiridos pela Prefeitura de Lajeado no início da semana. Equipamentos são fundamentais para o tratamento em eventuais casos graves de pessoas infectadas pelo coronavírus e vão equipar as equipes do Hospital Bruno Born. Os outros 5 respiradores devem chegar na sexta-feira. O valor investido na aquisição destes 7 aparelhos foi de R$500 mil, valor oriundo das economias feitas no município no ano passado, em 2019. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com um balanço feito pela 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. A gente já volta!
Diariamente, a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde publica notas para atualizar informações sobre casos suspeitos de coronavírus na região. O balanço tem base nos registros das secretarias municipais de saúde e os resultados informados pelo Laboratório Central em Porto Alegre, o LACEN. Na nota publicada às 4h30 da tarde de hoje, o órgão informou que até o momento a região possui 15 casos suspeitos em análise. Além disso, outros 8 casos já foram descartados. Os municípios que registraram esses casos suspeitos são Antagorda, Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Lajeado, Taquari e Teutônia. Ontem nós anunciamos aqui no Jornal da Univates a primeira morte por coronavírus no Brasil. Hoje, este número subiu para 3. Assim como o primeiro, estes 2 novos casos aconteceram no estado de São Paulo. De acordo com o hospital em que as mortes foram registradas, as vítimas são uma pessoa de 65 anos com problemas de saúde anteriores e outra de 80 anos sem a ocorrência de outra doença. O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do Governo Federal informa que em todo o país são 291 casos confirmados da doença, 8.819 suspeitos e outros 1.890 descartados. Bom, e o primeiro caso de coronavírus foi identificado há cerca de 4 meses, segundo cientistas. A primeira pessoa do mundo a contrair o Covid-19 estava em Wuhan, na China, cidade com cerca de 11 milhões de habitantes. As primeiras mortes em decorrência da doença foram anunciadas em janeiro. Desde então, o coronavírus se espalhou pela China e por diversos outros países, tanto que a cidade de Wuhan foi colocada em quarentena como medida para tentar conter o avanço da doença. A China tem agora cerca de 80 mil casos registrados, com um total de cerca de 3.200 mortes. E atualmente a contaminação de pessoas pela doença vem diminuindo na China. O Felipe Eberle era estudante de publicidade e propaganda da Univates e há alguns anos foi para o país fazer intercâmbio, aprender mandarim. Ele esteve na China em meio ao crescimento do coronavírus. E agora, através de um vídeo, ele nos conta como foi e como está o clima no país e também quais foram as medidas impostas pelo governo chinês. Por onde começar? Mais ou menos 3 meses atrás, então, a gente registrou o primeiro caso aqui em Macau e isso alarmou bastante gente aqui em Macau, né? Então, eu lembro que no começo teve 10 casos e a cidade teve bastante medidas para prevenir, como o cancelamento de todas as aulas, independente se é ensino médio ou superior. O que mais? Os mercados também estavam com horário limitado, os restaurantes fecharam, os bares fecharam, as baladas fecharam, escolas de esporte, academia, tudo fechou. A nossa escola, inclusive, o IPM, aqui em Macau, teve umas medidas bem fortes também. Por exemplo, a gente só podia sair de casa durante 1h30, 1 hora para fazer compras no mercado e era isso, simplesmente apenas o necessário, né? E passou 4 semanas e a gente ficou nisso aí, a gente não podia sair de casa, nós tínhamos que ficar só no dormitório, os nossos colegas que moram em outros dormitórios também não podem visitar a gente, independente que a gente seja colega da mesma faculdade. Tudo isso ficou restrito para a gente, sabe? E não se via ninguém na rua e para usar os transportes públicos tinha que usar máscara. A gente estava sempre limpando a mão, sempre com álcool gel o tempo todo, sabe? Então era um clima bem tenso, assim, porque pensa, é uma cidade super populosa, super turística e tu não via nenhuma pessoa na rua, sabe? Então isso foi bem assustador, de certa forma, pra gente. O que mais... E agora a gente estava 40 dias sem nenhum caso aqui em Macau e muitas pessoas começaram a fazer a quarentena aqui, ou na cidade vizinha, na China, em Zhuhai, para poder voltar ao trabalho. E passaram 40 dias, o clima mudou bastante na cidade, os negócios voltaram a abrir sem muitas restrições, como os restaurantes, bares, baladas. E agora, nos últimos 3 dias, a gente teve 5 casos novos. Então, Macau está no 15º caso.
E esses 5 são casos importados, sabe? São pessoas que estavam na Indonésia, na Itália, em Portugal, em Singapura. Então, todos vieram de fora, sabe? E isso agora, de novo, ficou o clima meio tenso aqui na cidade. Então, agora a gente não sabe como vai ser, porque, pensa, nós tivemos 10 casos aqui em Macau, e a nossa escola e o governo teve essas medidas super fortes, sabe? Tipo, resultou, com certeza, foi muito bom. Mas agora, em 3 dias, a gente teve 5 novos casos, sabe? E isso é os que foram testados para positivos, sabe? A gente não sabe se vai ter mais, o que eu acredito que vai ter mais logo. Amanhã, talvez, já. E agora eu não sei como é que vai ser a situação, sabe? E Macau já está em lockdown, que eles chamam, que é tipo totalmente fechado, totalmente trancado. As únicas pessoas que podem entrar aqui são quem tem o Blue Card, que é o visto de trabalho aqui de Macau, e o resto apenas residentes de Hong Kong, Macau e da China continental. O resto das pessoas não podem entrar em Macau. Então, por exemplo, eu sou estudante, se eu fosse para Hong Kong hoje, amanhã eu já não poderia voltar para Macau, sabe? Então, a gente achou que estava controlado, estava boa a situação, já estava bem promissor, só que agora a gente se deu com essa situação aí e a gente não sabe o que vai acontecer, mas o clima era bem tenso, era bem difícil e infelizmente a gente teve que ficar trancado em casa, mas a gente sabe que é para o nosso próprio bem e resultou, né? Porém, agora vamos ver o que vai acontecer com os próximos casos aí que apareceram. Vamos ver o que o governo diz. E é isso aí. E assim como o relato do Felipe, que está na China, amanhã você confere mais um, dessa vez de Portugal. Queremos te trazer histórias, experiências de pessoas que são aqui da região, mas que hoje vivem em outros países também afetados pelo coronavírus. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem matéria sobre a busca por álcool em gel aqui na região. A gente já volta. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicou também nesta semana a suspensão do atendimento presencial ao eleitor nos cartórios eleitorais. A medida vale até o dia 31 de março. A suspensão também ocorre nas centrais de atendimento ao eleitor e postos de atendimento, assim como agendamento pelo site. Decisão segue orientações da Organização Mundial da Saúde para controlar a proliferação do vírus. Quem também emitiu nota na tarde de hoje foi o lajadense. O presidente Alexandre Sebem comunicou algumas medidas emergenciais adotadas pelo clube. Entre elas está a suspensão das atividades nas categorias de base e equipe profissional. Os jogadores que moram na região foram liberados para voltarem para casa. Já aqueles que são de fora do estado permanecem em Lajeado. Tais medidas já estão em vigor e novas atitudes podem ser adotadas conforme necessidade. O clube ainda lembra que nenhum atleta profissional ou da base e nenhum funcionário ou prestador de serviço apresentou ou apresenta sintomas gripais. E para evitar a contaminação com o vírus da nova gripe, uma das indicações de médicos e especialistas é higienizar bem as mãos, tanto com água e sabão quanto com álcool em gel. Com a chegada do Covid ao Brasil, nas últimas semanas, esse produto, o álcool em gel, se tornou um dos mais procurados em farmácias e supermercados. Virou rotina para algumas pessoas utilizar álcool gel com frequência. Com casos confirmados do coronavírus no Brasil, muitos seguem orientações do Ministério da Saúde. Higienizar para evitar contaminação da doença. Em uma farmácia no centro de Lajeado, a procura pelo produto aumentou 90%. Mas cuidado! De acordo com o Código do Consumidor, cobrar mais caro pelo álcool gel pode causar aos estabelecimentos punições. Inicialmente, a gente precisa dizer que deve-se levar em consideração 2 legislações. Uma delas, o Código de Defesa do Consumidor, que prevê como prática abusiva exigir uma vantagem manifestamente excessiva e o aumento do preço sem justificativa razoável, por mais que estejamos enfrentando essa situação do coronavírus. E também uma lei federal que prevê como crime contra a ordem econômica esse aumento abusivo.
Tá? Então, a gente sempre leva em consideração essas duas legislações para tratar dessa situação. Já recebemos alguns contatos de consumidores relatando um eventual aumento, mas a gente precisa que o consumidor venha até aqui. E especialmente que ele traga junto com ele a nota fiscal de compra do produto, né? Para que a gente possa tomar essas medidas, naturalmente notificar o estabelecimento e, se a gente verificar a prática abusiva, exigir que ela cesse e eventualmente penalizá-los, né? Maneira eficaz de proteção é higienizar com frequência as mãos ao ir em ambiente externo e tocar objetos. Pode ser feito com sabonete líquido, porque o sabonete em barra ele acaba deixando a película, a sujeira acaba ficando com o tempo ali na barra. Então, o sabonete líquido pode ser usado um detergente, se alguém não o tiver, porque o vírus ele tem uma capa de gordura. Então, quando a gente faz a lavagem das mãos, acaba com o sabonete líquido, ele acaba saindo e a gente está protegido. O álcool gel ele é indicado para a gente utilizar na impossibilidade da lavagem das mãos. Então, o álcool gel tem que ser a 70%, ele tem que ser específico. Ao lavar as mãos, é importante tirar pulseiras e anéis. Quantia deve ser colocada na palma da mão. Lavar de forma correta para proteger o corpo. Funciona desta forma, depois a gente vai fazer para ficar entre os dedos, a gente tem que lavar. Então, se eu não tirar o meu anel, ele vai ficar sujeira embaixo, pode ficar o vírus ali. Fazendo com as duas mãos, eu tenho que lavar tanto a palma da mão quanto a parte superior. E a gente não pode esquecer do dedão, né? Então, a gente também tem que lavar o dedão e esta parte de cá. Então, quem conseguir também se utilizar de papel toalha, também é muito bom. Porque o papel toalha, uma vez que tu seca, tu descarta. As toalhas, se a gente tem e é de uso do domicílio, das pessoas que estão, familiar, a gente troca diariamente. E no próximo bloco tem entrevista ao vivo aqui na bancada com o médico infectologista Guilherme Domingues. A gente já volta. Em meio a todas essas notícias sobre o coronavírus, como ele impacta na rotina da sociedade, queremos também te trazer mais informações sobre o funcionamento dele no corpo humano. Para explicar para você de casa o que é o coronavírus, maneiras de prevenção, sintomas, recebemos agora aqui na bancada do Jornal da Univates o médico infectologista Dr. Guilherme Domingues. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Univates. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui hoje e poder ajudar, a esclarecer o assunto que está tão, tem tanta coisa, informação borbulhando no momento e a gente precisa ter um pouco de clareza nessa hora. Exatamente, esclarecer. Talvez seja a pergunta mais simples, mas acredito que seja importante. O que é o coronavírus? O que é esse Covid-19 que surgiu? O que ele se resume, É uma gripe, digamos assim. Se pudesse definir melhor o que é o coronavírus, o que é essa doença, isso, então? Acho que tu falou bem, A gente vai uma síndrome gripal. É uma gripe, se eu pegar uma pessoa que tem os sintomas do coronavírus e com uma gripe H1N1, que a gente chamava antes, os sintomas são praticamente idênticos. Por que a gente está com medo dessa gripe? O que está acontecendo? Essa gripe, ela vem causando uma pneumonia nos pacientes idosos. A partir de 60 anos, são as pessoas que mais vem tendo esse tipo de problema, é uma pneumonia viral, Mas a pneumonia a gente trata, mas é uma pneumonia que nós não temos ainda um medicamento comprovadamente efetivo, E que vem causando uma alta taxa de mortalidade, Então a gente está falando assim, pessoas acima de 80 anos em torno de 18%, 90 anos 20%, alguns países foi um pouquinho mais menor, foi em torno de 70, 80 anos, foi alguma coisa em torno de 10, 14%. Então, assim, mesmo assim, é uma taxa alta de mortalidade para uma doença, para uma gripe. E essa questão de ela acabar atingindo pessoas mais idosas, pode ser daqui a pouco em questão de baixa imunidade, outras doenças já adquiridas, Enfim, pneumonia, outras coisas, ou ainda não tem relação uma coisa com a outra, acaba sendo apenas um público? Já tem alguma coisa definida? Como é que a gente pode ver esse cenário? Na realidade, a gente está ainda... Eu falei recentemente que diariamente é uma enxurrada de informação que a gente recebe, Então, a gente ainda
está verificando realmente assim, ó, quem adoece mais grave são pacientes mais idosos e mais doentes, né? Então, assim, pacientes com mais problemas de saúde, com diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, outros problemas de saúde mais sérios, assim, né? Então, esses pacientes são os que mais são afetados, né? Que tem um quadro mais grave da doença, né? Então, com certeza tem a ver com a capacidade do teu corpo de combater, né? Uhum. E um vírus como o coronavírus, para a pessoa pegar ele, né, ser contaminada por ele, um aperto de mão, um abraço, como é que a pessoa pode ser contaminada? Ou precisa pouco ser alguma secreção, saliva, enfim, um aperto de mão, um abraço, a pessoa pode pegar o vírus de outra pessoa, tanto o coronavírus quanto um vírus, né, de maneira mais geral? Então, assim, é por isso que, né, que tu falou recentemente agora no programa que estamos correndo ao álcool gel, né? Uhum. O que acontece, né? O vírus, ele pode tanto sair na saliva, num espirro, numa tosse, e nesse movimento de espirro, né, essa secreção entra em contato com a pessoa e infectar outra pessoa, né? Como pode também, por exemplo, eu espirrar, botar a mão na frente do rosto, que é uma coisa que é muito utilizada até hoje, né, que está errado. Né? Já explico para a população que a gente deve espirrar ou no lenço de papel ou nessa região do braço, né? Fazendo esse movimento. Isso não somente agora, isso... Para o resto da vida, isso. São lições que a gente leva para o resto da vida. Né? Então, o vírus, se eu espirrar na mão ou daqui a pouco espirrar, tossir numa bancada, né? Tocar com a mão nessa bancada e aí em seguida, der um aperto de mão com outra pessoa, eu posso... transmitir, né? Esse vírus está na minha mão, tu pega na tua mão e aí depois tu acaba levando essa mão no rosto, no olho, na boca e aí quando o vírus então entra em contato com a mucosa, né? É que tu acaba adquirindo. Né? Então existem essas duas maneiras de adquirir. Perfeito. E por quanto tempo existe já alguma coisa? Por quanto tempo o coronavírus pode ficar, digamos, em um ambiente, né? Você tocar a mão aqui e depois tem algum prazo, ele é instantâneo? O problema, não, é assim, nós temos já estudos que mostram que depende da temperatura, depende de que tipo de superfície, se vai ser lisa, se vai ser superfície rugosa, se é metálica, se é plástico, se é madeira, pode variar de 3 horas a 9 dias. Então, assim, é um prazo muito longo, né? Em média, a gente está falando em 3 dias, 4 dias, se pegar assim, botar tudo na média, em torno de uns 3 dias, 4 dias, mais ou menos, né? E, então, é importante, na realidade, por isso que a gente fala assim, você passou por um ônibus, né? Teve que andar de ônibus, evitem nesse momento, né? Mas, assim, a gente fala de ônibus porque, assim, o corrimão, né? Onde a gente pega para segurar na hora do ônibus, aqui é um local que a gente pega muito com a mão, então ele está muito contaminado. Então, assim, teve um contato com esses, higieniza a mão, né? Foi no local, teve que entrar em contato com objetos da rua, objetos de lojas, sei lá, supermercado, farmácia, higieniza a mão logo que sai de lá, né? E chegou em casa, higieniza a mão, né? Água e sabão também funciona, né? É importante lembrar que todo mundo vai ver que depois de algumas vezes usando o álcool gel, a mão começa a ficar um pouco... ter uma pegajosidade na mão, assim. Então, naquele momento, tem que lavar a mão, né? Lava a mão, com sabão. Isso, para tirar aquela pegajosidade, porque senão o álcool gel começa a perder eficiência também. Além dessas duas questões, né, de evitar locais públicos com muitas pessoas, muito contato, e da higienização das mãos, essas são as duas principais agora formas de prevenção para o pessoal poder ficar em casa, se cuidar, tentar não contrair doença. Essas seriam as duas principais formas. Tem mais alguma dica para o pessoal de casa que a gente pudesse estar passando aí, doutor? Cuidem dos avós, né? Não é a hora de visitar a casa do vô, da avó. Nesse período que está em casa, não é férias, então não é a hora de ir passear no parque junto com um monte de gente. Evitem procurar o hospital, né? Isso se a gente pode falar hoje, uma coisa muito importante é evitem procurar o hospital. O hospital já está... é nessa hora que as pessoas procuram lá e vai estar mais cheio, com mais chance de contaminar lá mesmo, né? Existe um telefone hoje, se você tiver sintoma do coronavírus, você liga para esse telefone e tira as dúvidas, né? Não existe medicamento
nem em casa, nem no hospital para o coronavírus. É sintomático, remédio para febre, né? Então, obviamente, se você estiver sentindo falta de ar, você vai procurar o atendimento médico, né? Mas se tiver só algum sintoma de gripe, nariz, né, coriza, um pouco de dor no corpo, um pouco de febre, né? Não procure nesse momento os hospitais que estão realmente lotados e é melhor, nesse momento, evitar que fique em outros lugares e faça, sim, o seu isolamento domiciliar, né? Peça para alguém, se precisar, trazer comida, né? Mas, assim, é aquela hora que é para ficar em casa e evitar transmitir para outras pessoas. Todos juntos em busca, né, de um mesmo objetivo. Se todo mundo contribuir, menos pessoas vão se infectar. Exatamente. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no jornal, por estar esclarecendo, né, algumas dúvidas que o pessoal de casa tem sobre o coronavírus. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Boa noite. Perfeito. Bom, e essa edição do Jornal da Univates fica por aqui. Lembrando, né, de tomar todos os cuidados de prevenção, lavar as mãos, usar álcool em gel, enfim. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre o coronavírus aqui na região. Obrigada pela sua companhia durante essa noite e até mais. Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.